E aí, boa noite a todos e todas. Primeiro eu queria agradecer pela presença, né? Esse é um pouco da nossa fala, do nosso painel, que na verdade começou antes de começar o painel propriamente, porque a gente resolveu desfazer o modelo das cadeiras. E aí, desde já, a gente convida que, assim, não é para convidado nem tá reservado, não. Então, se vocês quiserem afastar e a gente possa transformar isso numa grande conversa, é bem mais interessante, né, de alguma forma. Então, meu nome é Ana Elisa, eu sou professora de Sociologia do IFRN, né, atualmente no campus de Santa Cruz. E... esse negócio passou. Tá. E a primeira coisa, né, aqui, vou deixar bem claro, nós não somos um projeto, né? Nós estamos lançando, talvez, quem sabe, uma ideia aqui na Campus Party. O nosso encontro, ele foi, de uma certa forma, um acaso, né? Coincidentemente, são meus amigos, mas amigos de lugares diferentes, que nos encontramos em contextos diferentes, né? De áreas diferentes, porém, a gente descobriu que a gente tinha uma coisa em comum, talvez algumas coisas em comum, né? E a gente resolveu pensar, e inicialmente eu e eles toparam a loucura, algumas coisas juntas sobre a nossa realidade, né? Somos nós 4 professores, todos professores do Instituto Federal, né? Como eu disse a vocês, de áreas e de campos de lugares distintos, mas que a gente tenta pensar, né, algumas coisas, algumas ideias, um pouco de forma diferente. Eu acho que é melhor todo mundo se apresentar, né? E depois você vai dizer o que você quer. Boa noite. Eu me chamo Vanessa Paula, alguns me chamam de Paulinha, então, mas Vanessa Paula, também sou do IFRN, como a Ana Elisa colocou, e hoje estou no campus Natal Cidade Alta. Minha formação é em jornalismo, eu cursei graduação em comunicação social e atuo na área de fotografia e de audiovisual. Então, lá no Cidade Alta, eu trabalho com os cursos de multimídia, de produção cultural, de gestão esportiva e de lazer, mas sempre dentro desse contexto das mídias. Boa noite, eu sou Maria Luísa Lopes, sou do IFRN Campus Mossoró. A minha formação é em artes cênicas, eu sou professora de teatro do campus e, além disso, sou uma grande apaixonada pelo circo. Hoje dedico a minha vida a trabalhar com teatro, com circo e com educação. Sou o professor Baesse, também sou do Instituto Federal, atualmente professor em Ceará-Mirim de Sistemas de Informação. Sou formado em Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Também sou ligado ao Software Delivery, que tem outros estantes aqui, e em ambientalismo também. Então, nós temos 2 lugares de fala. O primeiro, né, que foi o comum que a gente colocou, somos todos professores do Instituto Federal. E como Baesse colocou também essa segunda ligação, que é com a comunidade Pote Livre, né, que é um pouco do nosso, mais pessoalmente, um pouco do nosso engajamento, né, estamos nessa. E aí, né, a primeira ideia, né, de pensar em hackear o sistema escolar, isso causa ainda algumas pessoas um espanto muito grande. Primeiro, pela própria ideia que hackear ainda tem, né, para algumas pessoas que desconhecem um pouco o termo. O tema dessa fala, ela parte de uma inquietação coletiva, né, do que é que a escola do que a escola representa hoje, né? Um ambiente, na maioria das vezes, enfadonho, sonolento, desprazeroso, né? E que significa para muitas pessoas, na verdade, uma verdadeira tortura, né? A gente poderia pensar isso, na verdade, não só na escola, mas na universidade também. Mas como é o nosso campo de atuação, a gente vai pensar um pouco mais dessa lógica da escola, né? Como professores, a gente se depara, né, quase que diariamente com alunos que chegam em sala e, né, qualquer coisa é mais interessante do que
aquilo que teoricamente se deveria fazer, né, que é assistir aula. Né? E essa própria coisa do assistir aula já é algo que incomoda. Né? Primeiro, a gente pensa a educação como uma prática de diálogo. Né? E se é uma prática de diálogo, tem duas partes. Né? Alguém assiste, né, ou alguém escuta e alguém fala da mesma forma que em outro momento a outra pessoa fala e alguém escuta. E não uma prática que a gente vai pensar, né, de assistir a aula. E tudo isso, né, vem de uma coisa, né, que a gente vai pensar, né, o tempo passa, o tempo voa, né, quantas centenas de anos nós temos aí e a escola representa, né, ou ainda se constitui da mesma forma. É uma pessoa na frente, várias pessoas enfileiradas na frente, escutando pacientemente e pacificamente o que aquele que está à frente está falando, né? Tipo, um pouco como a gente pensa, né? Se a gente for pensar a disposição de todas as cadeiras, não é uma coisa extremamente, né? Vai dizer, ah, não, mas isso é pela funcionalidade. O que a gente começa a ver é que não necessariamente, né, esse formato de fileiras, um na frente do outro, é uma questão de funcionalidade. Isso tem outras representações muito mais fortes. E aí, diante dessa inquietação, né, a gente pensar, a tecnologia evoluiu, né? Daí o evento todinho para mostrar isso pra gente. Né? A ciência evoluiu, todos os ambientes evoluíram e a gente tem a mesma escola. Se a gente pegar uma pintura da idade medieval representando uma classe e pegar agora, nós temos exatamente o mesmo modelo. E o grande questionamento de pensar é por que que isso continua a acontecer? Né? E é talvez essa nossa maior inquietação. Uma das coisas que a gente, né, e aí vai pensar, que é onde a gente inicialmente foi beber da fonte, é na própria ideia, né, baseada nas 4 liberdades do software livre e na ideia de hackear. Né? Por isso a gente fala de hackear um estilo de vida. Eu falo por uma experiência um pouco pessoal, né, de inicialmente achar que hackear tinha a ver com código, né, com programação, com pessoas que manjavam muito, né, de redes, etc, etc. Porém, eu descobri que não. Né? Pensar a partir, né, de uma lógica da cultura hacker é pensar muito mais além. Né? Você pensar em resolver um problema por meios incomuns, né, tentando achar outro caminho. Né? Você chega a esse resultado, mas você busca outras formas de realizar isso. Então é possível hackear não só o sistema, o software. É possível hackear a cidade, é possível hackear a ciência e é possível hackear a educação. Né? E é isso que a gente vai ver um pouco hoje. Uma das coisas que a gente constata diante desse processo, né, que você vai pensar, ah, não, mas existem várias pessoas, né, que trabalham com essas práticas, que fazem isso. Eu tenho um professor que é massa, né, em sala de aula, a aula dele nunca é igual a uma outra e tal. Mas a nossa inquietação diante dessa situação é, infelizmente, esses são casos ainda pontuais dentro do processo educacional brasileiro. Nós contamos, né, com iniciativas individuais de pessoas que quase por um ato de boa vontade buscam mudar, né, as suas concepções dentro da sala de aula. Isso tem várias coisas, né, vários antecedentes. Uma das coisas que a gente poderia elencar é que a nossa própria formação na universidade, principalmente para quem trabalha com licenciatura, que teoricamente é quem deveria saber da aula, né, dizem isso, que quem faz licenciatura é porque sabe da aula. Doce engano, gente, só isso. A nossa formação, ela ocorre ainda da forma mais tradicional possível. Né? Então, se a gente tem uma formação como essa, quando a gente chega no ambiente de sala de aula, realmente é um outro mundo. E que se a gente não procurar individualmente fazer isso, né, nada acontece. Dentro desses aspectos, uma das coisas os meninos vão pontuar mais, né, mas o que vem mais à tona é a própria questão de autonomia. A autonomia do professor. Né? Eu falei autonomia do professor por quê? Porque muitas vezes, justamente pela maioria desses casos serem iniciativas individuais, a gente esbarra
no próprio sistema, né? Na burocracia da escola, no tempo das notas, no formato de avaliação, nas indicações pedagógicas, diretrizes e o diabo a quarta, né? Que tem milhões de coisas. E o processo de autonomia do aluno, né? Porque a gente foi para a escola em que, lógica, né? A tia ia lá, copiava no quadro, a gente tinha que pegar no caderninho, copiar do mesmo jeito. Quem não fizesse igual, o que é que acontecia? Estava com nota baixa. O melhor aluno é sempre aquele que reproduz fielmente o que o professor passa, né? Onde é que fica a autonomia de um sujeito desse? Em qualquer lugar, menos na sala de aula, né? Pelo próprio formato que nos foi colocado. E a partir dessas coisas, né, desse processo de inquietação, né, de observar quantos colegas meus, depois que eu comecei a conviver com as comunidades de software livre, etc., abandonam a universidade, porque a universidade é um saco, né? Terminar a graduação é a pior coisa que possa acontecer. Teoricamente, você está até trabalhando com o que você gosta, mas ter que ir para a aula e ter que frequentar tudo aquilo é o fim do mundo, né? Que a gente resolveu começar a pensar sobre isso, a refletir junto, né? Mas eu digo mais uma vez, isso aqui é o pontapé de uma grande história. Eu espero. Respostas, não sei se nós temos, não sei nem se há, né? Se vão acontecer. Mas a gente tenta, né, pelo menos provocar essa reflexão. E diante dessa inquietação que a Anelisa colocou e dessa questão da falta de autonomia do aluno, a gente começou a pesquisar e a tentar entender se a gente está ficando louco ou se é possível fazer diferente, se é possível construir um outro sistema de educação ou se é só sonho, se é só utopia de quem está começando. E aí a gente descobre que não, que existem pessoas, existem escolas, instituições inteiras que trabalham sim a partir da autonomia do aluno, que trabalham com outro sistema que não as cadeiras enfileiradas e que entendem a sala de aula e a educação de forma muito mais ampla do que a gente está acostumado a esbarrar por aí. E algumas dessas instituições que têm inspirado um pouco das nossas práticas e das práticas até de alguns campi do IF são essas três que eu trouxe para vocês. O projeto Âncora talvez seja até o mais famoso de todos esses. E aí, uma coisa muito interessante é que no projeto Âncora não existe sala de aula, não existe turma, e é isso. O aluno chega, ele tem autonomia e ele vai trabalhar não em sala de aula, mas em espaços de aprendizagem. Então, essa coisinha de cadeira enfileirada e sala de aula com o professor lá na frente não existe. Existem salões, salas, galpões, onde as cadeiras são diferentes, os formatos são diferentes, as cadeiras são juntadas em grupo e esses alunos eles vão aprender juntos, um com o outro, tendo a orientação de um professor. Então, o professor ele sai daquele lugar de o sabedor, o detentor do conhecimento, para um orientador, para um tutor que vai ajudar esses alunos dentro das suas necessidades, dentro das suas potencialidades, a entender o que é que eles podem, até onde eles podem ir. E aí é muito interessante pensar nessa coisa dos espaços de aprendizagem, dessa autonomia lá no projeto Âncora, que o aluno ele escolhe o que ele quer estudar todo dia quando ele chega na escola. Ele chega na escola e a primeira coisa que eles fazem é sentar os grupos de alunos. Cada grupo de alunos tem um tutor, que é esse professor que acompanha, e eles vão anotar numa agenda, num caderno, o que é que eles querem fazer durante esse dia. O que é que eles querem estudar? Eles querem estudar hoje matemática? Ah, não, hoje eu estou com as ideias na cabeça e eu queria muito escrever um texto. Eu queria redigir um texto, eu queria conversar sobre filosofia, porque aconteceu um problema lá em casa e eu acho que a gente precisa discutir ideologia de gênero. Então, aquele aluno, dentro do seu repertório, dentro da sua realidade, consegue escolher o que ele vai conversar, o que ele vai discutir e que grupo de outros alunos está disposto a aprender aquilo com ele. Então, essa forma de se construir junto a esse conhecimento, ele se torna muito mais interessante porque os alunos aprendem entre si, o professor, obviamente, aprende com os alunos e vai virar muito mais um mediador desse conhecimento do que o detentor desse conhecimento. Eu sei que parece estranho, ainda mais quando a gente fala isso, não tem sala de aula, não tem turma, não tem nada, mas é isso mesmo, alunos de 14 anos conseguem dialogar com alunos de 8, se eles tiverem um assunto em comum, um repertório comum, uma ideia comum, eles podem construir juntos, cada um dentro, óbvio,
do seu limite de repertório. Mas acho que uma das coisas que mais desperta o interesse dentro desse projeto é justamente essa ideia da tutoria como orientação dentro desse sistema de autonomia do aprendizado. E é muito distante do que a gente tem na grande maioria das escolas brasileiras, que é exatamente o que a Anelisa falou, o oposto da autonomia. A gente chega e a gente vai ter que ter aula de matemática, depois a gente vai ter aula de história, e depois a gente vai ter aula de física, e é assim, a gente tem que desligar a chavinha. Você está pensando matemática, tocou, desliga. Agora a gente vai pensar filosofia. Tocou de novo, desliga. Agora a gente vai voltar para química. E aí isso vai comprometendo e a gente vai ficar sempre nesse sistema de imposição e sem respeitar mesmo o indivíduo, que é o aluno. A gente tem que pensar o aluno enquanto ser pensante, enquanto ser capaz de raciocinar. E o projeto Âncora vem com essa ideia de propor esse novo sistema. Esse projeto Âncora, só para fechar, ele trabalha mais no ensino fundamental. Então, eu acho que um outro aspecto muito interessante é que é ensinar a autonomia para essas crianças. Então, eles não trabalham ainda com o ensino médio, só com o ensino fundamental 1 e 2. Então, imagine como essas crianças vão chegar numa adolescência e numa vida adulta, sabendo se organizar, sabendo se planejar, porque também é tudo dentro da legislação. Então, eles têm um conteúdo para aprender. Eles têm que aprender a somar, a diminuir, a dividir, a multiplicar igual a todo mundo. O que eles fazem é escolher e decidir junto com o grupo se eles vão fazer isso hoje de manhã, se eles vão fazer isso mais tarde, se eles fazem isso amanhã, mas eles têm um conteúdo a cumprir. A gente só vai respeitando os limites, os desejos e os anseios daqueles indivíduos. Aí uma outra experiência que a gente pontuou aqui foi o IF-PR, o IF do Paraná. Tenho a felicidade de saber cada vez mais que a rede de IFs pelo Brasil tem buscado outras formas de educação. A gente aqui no IFRN, talvez o mais tradicional, o mais antigo, que é modelo muitas vezes, mas a gente, em relação a esse sistema educacional, a gente ainda está talvez um dos mais tradicionais também nesse sistema, mas participando de encontros eu percebo que essa rede de IF ela tem buscado também hackear esse sistema escolar, e isso é primordial para que a gente construa uma nova geração mais pensante, mais ativa. E o IFPR lá no campus Jacarezinho, no interior do Paraná, eles conseguem fazer um pouquinho disso, e eles foram quebrando poucas coisas, porque, como a Anelisa colocou também, muitas vezes a gente fica preso no sistema, a gente tem que obrigatoriamente fazer 2 avaliações por bimestre, e a gente tem que colocar a nota até o dia tal. Mas eu não terminei de ministrar o conteúdo para aquela turma, porque aquela turma tem um tempo diferente, os alunos precisam parar um pouco mais em um determinado conteúdo. Não importa, o sistema quer que você coloque a nota daqueles alunos naquele dia. E isso é surreal, e a gente tenta quebrar isso, mas a gente também tem que respeitar o sistema. E lá no campus Jacarezinho, o que acontece é que eles não trabalham mais com disciplina. Não existe mais disciplina no ensino médio do campus Jacarezinho. Calma, também está tudo sob controle. O que é que eles fizeram? Eles trabalharam com a ideia de área de conhecimento. Tipo no Enem, existe a área de conhecimento das ciências humanas, dos códigos e linguagens, das ciências da natureza, e por aí vai. Então, dentro dessas áreas, eles criaram unidades curriculares, que é diferente de disciplina. A disciplina, a gente pensa matemática ou matemática 1, e a gente tem aquele conteúdo. Na unidade curricular, a gente vai pensar, por exemplo, não vou falar de matemática não, porque eu não sei nada de matemática, vou dar outro exemplo. A gente pensa, por exemplo, na disciplina de história, e aí a gente, na unidade curricular, a gente não pega história, a gente vai falar a história da África antiga. E aí os alunos que tiverem interesse por esse tema da história da África antiga vai se matricular nessa unidade curricular e vai cursar essa unidade curricular de acordo com o seu interesse. Eles também têm que cumprir uma determinada carga horária. Então, para cada área de conhecimento, os alunos têm que cumprir 600 horas de aula em cada área dessa, justamente para garantir que eles tenham um conhecimento básico dentro de todas as disciplinas do ensino médio. Mas esse conhecimento básico ele não vem goela abaixo.
Então, beleza, eu vou cursar 600 horas de matemática, mas eu quero ir para humanas, eu quero fazer jornalismo. Então, eu posso optar por fazer mais unidades curriculares de redação, de produção textual, de literatura. Então, essa liberdade que a unidade curricular traz para direcionar a potencialidade mesmo do estudante é muito interessante quando a gente pensa em quebrar um pouquinho, de fato, o sistema que é tão rígido e tão engessado muitas vezes. E aí uma outra coisa que é interessante no IFPR, vocês vão ver que, na verdade, nos 3, eu coloquei aí a palavra tutoria. A tutoria do Projeto Âncora acompanha esse planejamento diário dos meninos. Quando eles chegam e eles decidem o que eles vão fazer, o professor está orientando e está ensinando junto com os grupos. No IFPR, a tutoria ela funciona no início de cada semestre. Porque, obviamente, um aluno que entra no ensino médio com 14 anos, ele não tem a maturidade de escolher ele sozinho o que ele deve, ou o que é importante para a formação geral e para a formação básica dele. Muitas vezes a gente fala, eu não gosto de matemática, não quero matemática de jeito nenhum, mas é importante que a gente tenha conhecimento de matemática, porque a gente vai aplicar o raciocínio lógico, a gente precisa de uma educação financeira, a gente precisa de muitas outras coisas que, às vezes, com 14 ou 15 anos, a gente não consegue perceber. Então, todo início de semestre, um professor, tutor, orientador, senta com um grupo de alunos e vai conversar sobre a importância desses conhecimentos, dessas unidades curriculares na formação deles enquanto indivíduo. Então, de novo, é sempre um professor próximo, orientando e mediando. Não existe essa construção impositiva, como a gente conhece hoje, de que o aluno chega no primeiro dia de aula, recebe lá as disciplinas que ele vai cursar, os horários e pronto. Então, acaba que no IF Jacarezinho também não existe turma, porque eu sou do 2º ano, mas eu quero pagar a história da África Ocidental. E a Anelisa é do 3º ano, mas ela também quer pagar a história da África Ocidental. Então, nessa turma de história da África Ocidental, a gente está junto. A gente desconstrói essa ideia de turma e cada unidade curricular forma uma turma diferente. Isso, segundo eles lá no IFPR também, mudou completamente a convivência do campus. Porque esses alunos que estavam fechados numa turma, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, agora eles circulavam entre todas as turmas do colégio. Então, todo mundo se conhece, todo mundo é mais integrado, todo mundo se ajuda. E aí, essa dimensão mais humana também surgiu a partir dessa pequena quebra de sistema. E aí, a nave aqui pertinho da gente, a Escola Cícero Dias, é um projeto patrocinado pela Oi Futuro, fica aqui em Recife. E aí existem algumas iniciativas interessantes também. É uma escola estadual, mas é uma escola em tempo integral e com ensino médio técnico também. Eles têm lá o curso de, acho que, jogos e programação e o de multimídia. E lá na nave eles trabalham com um conceito muito firme de educação interdimensional. Lá, quando eles entram, eles são apresentados a 3 conceitos que, segundo a própria escola, é o que rege todos os anos desses alunos lá, que são os conceitos de altercuidado, intercuidado e autocuidado. E durante todos os anos deles na escola, eles são lembrados de que esses cuidados precisam ser sempre o foco e o objetivo dessa educação e desse convívio. O altercuidado, o cuidado com o outro, o intercuidado dentro das relações e o autocuidado, o cuidado comigo mesmo e o respeito com o meu eu, com o meu indivíduo, com as minhas necessidades. Então, a gente, quando pensa essa educação interdimensional, eles colocam lá que não existe só a dimensão cognitiva, que é o que normalmente acontece nas escolas. A gente está preocupado com o racional, com o cognitivo do aluno. Lá eles têm a dimensão cognitiva, mas eles trabalham também outras 3 dimensões, que é a dimensão afetiva, a dimensão espiritual e a dimensão corpórea. Então, mostrar para esse aluno que ele não é só um cérebro. Ele precisa ter cuidado com o corpo, ele precisa ter cuidado com o espiritual e ele precisa ter cuidado com o afetivo. Então, essa educação vai muito além do que a gente vê normalmente nas salas de aula. E aí, por fim, lá na nave também tem uma espécie de tutor, né? Essa tutoria lá na nave acontece com orientador-educador, educador-orientador, mas o conceito é que uma vez por semana eles têm um encontro, no lugar de ter aula de geografia, eles têm uma aula, um encontro com esse orientador-educador.
E esse orientador, ele vai se debruçar única e exclusivamente naquele horário sobre essas dimensões. Ele vai entender, sentar junto com a turma e entender como é que está a dimensão cognitiva de vocês. Vocês estão tendo dificuldade em alguma disciplina? Como é que está a relação com os professores? Como é que está a dimensão afetiva? A turma está bem? Existe muito grupinho, muita panelinha? Como é que está essa relação de vocês? Como é que está o espiritual? Como é que está o corpóreo? Então, dentro desse encontro com o educador orientador que acontece semanalmente, eles colocam em prática, de fato, esse diálogo sobre as dimensões que eles acreditam. Então, acho que pequenas coisas, assim, pequenos cuidados que a gente pode ter no dia a dia de uma escola, de uma sala de aula, pode fazer com que a gente comece a hackear esse sistema mesmo, a encontrar alternativas, a trabalhar o protagonismo do jovem, porque quando ele se sente escutado, ele se sente melhor, ele se sente mais disposto de aprender, e tudo isso constrói uma rede realmente de conhecimento, de educação muito mais dialogal do que a gente está acostumado, infelizmente, a presenciar por toda a nossa educação brasileira. E aí eu vou passar um pouquinho para os meninos agora, para eles falarem também das experiências deles enquanto IFRN, enquanto professores nos campi em que eles atuam. Deixa eu só comentar bem rapidinho, coloquei só 3 imagens aqui para ilustrar. A primeira lá, que tem um circo, inclusive, Malu, teu circo aí, ó, vamos fazer no IF. Ali é o projeto Âncora. A base do que eles pensam são os espaços de aprendizagem. Então, muitas das aulas acontecem dentro do circo da escola. Pouca coisa acontece dentro de lugares fechados. Então, esses espaços de aprendizagens acabam sendo o destaque dessa estrutura administrativa, arquitetônica da escola. Aqui é a imagem lá da nave. Como eu falei, eles trabalham com essas outras dimensões, a corpórea, a afetiva, a espiritual. Então, eles prezam também pelo descanso dos alunos, pelo bem-estar, já que é um ensino integral. Eles têm um espaço realmente de descanso e tudo direitinho. E aqui também já num outro formato de sala de aula, que foi mais ou menos o que a gente fez com vocês, já para quebrar essa estrutura de fileira. As próprias carteiras, elas já são no formato de meia-lua para facilitar a organização dentro de sala. E agora sim. Então, agora a gente vai falar um pouco das nossas experiências como professores, né? Então, acho que a gente pontuou algumas coisas que eu acho que a gente tem que reforçar e vou mostrar, enfim, como eu encarava isso quando eu virei professor, tá? Primeiro, a gente pontuou muito a independência e a autonomia do aluno, né? E a gente eu fico pensando por que isso é importante, tá? Então, quando o aluno chega, acho que no tradicional, a gente, como professor, a gente segura na mão do aluno e está levando ele no que a gente acha que é importante, o que ele deve ver. E ele é dependente da gente. Então, se eu tenho uma dúvida, eu busco quem? Eu busco o professor. Se eu preciso de alguma coisa, eu busco o professor, né? Então, se um aluno ele começa a ter mais independência e mais autonomia, quando ele chega na universidade, quando ele chega na vida, ele vai encarar os problemas de uma outra forma, né? Quem vai resolver os problemas? Eu vou resolver esses problemas. E não tem alguém para resolver para mim. Então, a resolução de problemas fica muito maior nessas pessoas. Aí ele consegue organizar o que ele quer fazer. Ele tem mais objetivo, né? Se eu quero alcançar isso aqui, eu preciso... Durante o ensino médio eu aprendi que eu preciso aprender matemática, então eu sou independente, então eu vou precisar disso, disso e disso. Quando eu sair, eu quero trabalhar em tal empresa. Quem que eu preciso fazer para fazer isso? Eu sei, porque eu tive autonomia durante o meu ensino escolar, tá? E aí, quando a gente pensa em autonomia, a gente tem que pensar obrigatoriamente no papel do professor dentro da sala de aula. Eu sou da área de tecnologia, e então eu não tive uma formação na licenciatura, né? Então, quando eu caí na sala de aula, a gente vai aprendendo a como dar aula e vai aprendendo o que a gente pode fazer. E algo que eu sempre tentei com os alunos é buscar um papel de independência, num papel de que eu sou um guia. Eu não sou o detentor maior do conhecimento, eu não sou o rei, eu não sei de tudo. Na verdade, eu sei tanto quanto eles, eu estou aprendendo com eles, né? Na verdade, sem mais. Então, se eu tenho um pouco mais, eu vou ajudar a guiar eles a chegar no objetivo que é um conhecimento maior. Então, tem que a gente repensar
que a gente como professor faz dentro de sala de aula e como a gente faz, né? Então, aí tem algumas experiências aqui que eu trabalhei com eles, antes de eu conhecer os outros metodologias como a classe invertida. Algo que eu sempre tentava era o seguinte: eu sou professor de programação, então quando a gente está com programação, a gente sempre se depara com muitos erros. Constantemente você tem erro, toda hora você tem um erro. Então você vai escrever um código e aí ele não funciona. E aí o que você faz? Então a resposta automática do aluno quando acontece isso é: professor, vem aqui, professor, deu um erro, né? E aí o que eu tenho que fazer, gente? E a gente, obviamente, isso vai melhorando ao longo do tempo, quando você é professor, que é, calma, eu pergunto para eles: você já pesquisou? Você já buscou na internet? Porque é até uma outra coisa, no papel de professor, hoje, em que era a gente está? A gente está na era da informação. Então, a gente está com acesso à informação cada vez mais fácil. Com tudo que a gente quiser, praticamente, a gente consegue ter acesso, né? Então, aí fica maior ainda o papel como guia. Então, eu pergunto para ele: você já pesquisou esse erro? Você já procurou como resolver isso sozinho? E muitas vezes a resposta era não. Então, eu falava: olha, então você vai pesquisar pelo menos três resultados diferentes, tentar aplicar isso aí como solução, e aí você me chama. Tá? Para o quê? Estimular a independência deles, cada vez mais. E uma coisa que é curiosa, quando a gente está em sala de aula, a gente tem que dar conta de muitos alunos. 30 alunos na sala de aula, às vezes 40. Você não consegue dar atenção para todo mundo como gostaria. E aí acontece algumas vezes de: professor, aí eu, peraí, estou com um aluno, espera um pouquinho. E aí quando você dá um tempo para esse aluno, 5, 10 minutos, resolver um problema de outro aluno, e você chegar lá, ele já solucionou o problema sozinho. Então, o quê? É o automático. Eu me deparei com um problema, então eu preciso de alguém para resolver. Tá? Então eu tento fazer com que eles busquem o conteúdo. Uma outra forma disso, de autonomia, é a classe invertida. Não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre isso, né? Classe invertida é o seguinte: a gente inverte o papel que a gente tem dentro de sala de aula. Como assim? Então, o tradicional é a aula expositiva. O professor está lá dominando o conteúdo, falando, as pessoas estão escutando. Então a gente muda. Agora, onde é que eles vão aprender? Eles vão aprender em casa. Então o papel do professor agora é passar um conteúdo. Na próxima aula vocês vão estudar isso aqui. Pode ser em forma de videoaula, pode ser em forma de texto. Então os alunos vão lá e aí você passa a responsabilidade de adquirir o conteúdo para o aluno. Tá? O aluno agora ele vai ter que escolher o momento que ele quer, que ele acha mais adequado para estudar aquela matéria. Ele não precisa passar, que nem o tradicional, 1h30 vendo o conteúdo daquilo. Ele pode estudar meia hora agora, depois mais 15 minutos, e ele escolhe o próprio ritmo. Tá? E aí ele fez esse estudo, eu como professor já passei um exercício para ele começar a exercitar. E quando ele chega dentro de sala de aula, qual é o papel do professor agora? Tirar dúvidas. Tá? Coisa que acho que todo mundo se deparou aqui, que o professor fala, depois de 1h30 falando, dúvidas? Aí você primeiro geralmente não escuta nenhuma, aí você fala assim: quando chegar o exercício vocês vão ver que vão surgir várias dúvidas. Mas e aí cadê o professor para solucionar as dúvidas quando tem um exercício? Porque você está fazendo exercício em casa. Na classe invertida, quando você está fazendo exercício, você está em sala de aula com o aluno. Então no momento em que surge a dúvida, você está lá para ajudar ele na dúvida e não em absorver o conteúdo plenamente. Tá? Então você muda esse papel. E eu estou indo para o 3º ano utilizando essa técnica, pelo menos em parte dos conteúdos. Tá? E aí no início desse ano eu fiz um feedback com os alunos e eu consegui colher exatamente o que eu esperava, que é independência. Muitos deles, eles falaram: eu me sinto mais autônomo. Então eu me sinto independente de ir lá e atrás do conteúdo de aprender, né? E eles falam que eles começaram o quê? Antes eles só aplicavam, antes eles não faziam isso, que é o quê? Ir atrás. E eles começaram a aplicar isso na sua própria, nas outras matérias. Então essa experiência não ficou só para cá, ficou para outras disciplinas. Muito provavelmente quando eles entrarem na universidade, e muito consequentemente, se eles continuarem aprendendo isso na carreira deles acadêmica, profissional. Tá? E aí tem essa aqui, eu já trabalhei também, que é voltado para o projeto ou para o problema. Então, você pode até trabalhar muito a interdisciplinaridade com os alunos, o que às vezes é algo muito difícil. Então, para aprender, em vez de você chegar e falar, como é na classe invertida ou tradicional, a gente vai estudar essa semana isso, é isso. Não, agora a gente vai passar um problema para os alunos
Por exemplo, professor de programação, então, gente, a gente tem que desenvolver um programa de celular em que vai fazer a frequência de sala de aula de vocês aqui. Dividir em grupos. Professor, mas você não ensinou isso. Não tem problema, vocês agora vão atrás dos conhecimentos necessários para resolver. E aí, novamente, o professor vira guia. Professor, eu preciso estudar o quê? Aí, em cada grupo você vai dizendo o que eles podem ir estudando e qual caminho eles podem seguir. E a Escola da Ponte, na verdade, Paulinho já tinha comentado que é o da nave? Não, desculpa. É o Anchor, tá? Só que a Escola da Ponte, eu não sei se veio primeiro, eu acho que... Né? A Escola da Ponte veio primeiro e inspirou o Projeto Âncora. É um trabalho lá em Portugal, tá? E eles fazem exatamente isso. O aluno, eu acho que não tem nem série, se eu não me engano, tá? Não tem tradicional aqui, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Não tem. Então, por exemplo, ao longo de 5 anos, estou supondo aqui, você tem de adquirir esses conteúdos. E aí você tem um professor mentor que vai ajudar você, novamente, a guiar você a chegar nesse objetivo final. E você vai montando a cada 2 meses o que vocês querem estudar nesses 2 meses. Tá? Então, eu vim falar um pouquinho para vocês sobre subversão, né? Claro, eu sou da área de teatro, então todo mundo quando olha para mim já fala, essa professora é meio doida, ela não tem muito juízo na cabeça. E daí quando eu comecei a dar aula em escola, todas as escolas por onde eu passava, as pessoas quando me viam, diziam, nossa, mas essa aí é a subversiva, é a professora subversiva. E daí quando eu entrei no IFRN, eu ouvi isso pela última vez, pelo menos por enquanto. E eu falei, caramba, mas será que essa subversão é algo positivo ou algo negativo? O que é que se constitui uma subversão? E daí eu fui lá no dicionário procurar saber o que é que subversão significava. E subverter é apenas mudar a ordem em que as coisas estão. E aí eu aprendi que subversão, na verdade, é a melhor coisa que a gente pode fazer pela escola nesse momento. E essa minha fala aqui é convidando cada um de vocês, ou cada uma das pessoas aqui que trabalha com educação, a subverter a ordem das coisas. Porque da forma como está, como a Ana falou no início, a escola não é um lugar onde a gente quer estar. E a gente precisa querer estar na escola. Porque a escola tem muito para oferecer a gente. Então, a gente precisa ser subversivo sim, dentro das aulas de programação, das aulas de audiovisual, de sociologia, de artes. Tem espaço para tudo. E aí eu quero falar um pouco dessa minha experiência lá no IFRN. Porque foi bem interessante quando eu cheguei lá, que a gente encontrou um espaço, uma escola técnica, dedicada ao ensino de edificações, eletrotécnica, informática e mecânica. E daí você pensa uma professora de artes chegando nesse universo, tipo, o que artes interessa para esses meninos? Foi a minha primeira pergunta, né? E aí eu comecei a compreender que a educação estava muito além da sala de aula, que a educação tinha a ver com pesquisa, que a educação tinha a ver com ensino, que a educação tinha a ver com extensão. E que daí essa ideia de trabalhar o protagonismo juvenil, de trabalhar a autonomia, de trabalhar dando ao estudante esse poder, essa capacidade de guiar o seu próprio processo de ensino-aprendizagem, que isso tinha que permear essas 3 áreas. E aí eu queria relatar para vocês rapidamente 2 experiências que nós tivemos. Na verdade, 3, perdão. A primeira é essa coisa do explodindo a sala de aula. O que é explodir a sala de aula? É fazer exatamente isso. Ser subversiva também, né? Explodir a sala de aula é entender que para a gente adquirir conhecimento, a gente não precisa estar entre 4 paredes. Isso é uma premissa. Os estudantes podem aprender em qualquer espaço onde eles forem inseridos. E vou dizer uma coisa para vocês, eles aprendem melhor fora das 4 paredes. Porque aquele universo, ele já está tão envolvido numa energia de lugar chato, que o professor fica lá na frente, que ele é exigente, que não tem espaço para criatividade, não tem espaço para ele se colocar, não tem espaço para ele ser sujeito do seu próprio processo de aprendizagem. E aí lá no IF a gente tem feito uma coisa interessante. As nossas aulas são aquelas aulas onde as pessoas passam e ficam, o que essa galera está fazendo aí? A gente está embaixo das árvores, a gente está ocupando o banheiro, a gente está ocupando o hall de entrada, a gente está lá no lugar onde fica o cavalo da Petrobras e transformando aquilo num outro espaço. Porque sala de aula é isso.
Sala de aula é qualquer espaço onde a gente possa colocar os nossos conhecimentos para serem compartilhados. E aí, duas outras coisas interessantes que a gente tem desenvolvido é dentro do NUARTE, nosso núcleo de artes, que é um projeto de extensão, que a gente não tem coordenação. É um projeto que funciona sem coordenação. Nós temos assessorias. Cada linguagem lá tem uma assessoria. Tem uma assessoria de teatro, de dança, de circo, de audiovisual, de artes visuais, de música. E todas elas são geridas coletivamente. Por exemplo, em teatro nós temos 3, 4 pessoas que gerem as atividades de teatro dentro do campus Mossoró. Em circo, em dança, em audiovisual. E nós estamos, professores, educadores, como mediadores desse processo. Claro, gente, a gente está falando uma coisa aqui que parece que a gente vai largar todo mundo e vai embora e vai ficar só olhando de longe para se algo der errado, a gente... Não. Isso é um processo, isso é uma construção. Afinal, não esqueçam que os nossos estudantes dos dias de hoje também foram educados como nós, dentro da sala de aula, na fileirinha, com o professor lá na frente. Então é importante a gente estar sempre auxiliando, ajudando, mediando esse processo e, acima de tudo, assumindo os erros e os acertos. E, por fim, quero falar de uma experiência bem recente que a gente teve lá no campus também, que era um desejo antigo meu, de me inserir um pouco nessas áreas que nós chamamos convencionalmente de áreas técnicas do IF. E aí eu queria fazer umas parcerias, assim. Convidei o professor de mecânica e disse a ele que a gente poderia, em vez de desenvolver um projeto mecânico para qualquer outra coisa da vida, a gente poderia trabalhar o desenvolvimento de uma perna de pau ajustável. E dentre tantas idas e vindas, enfim, até que o objeto de pesquisa fosse definido, essa semana, terça-feira, nós defendemos um TCC interdisciplinar lá dentro do curso técnico integrado em mecânica. Um estudante fez uma análise das forças atuantes em uma perna de pau circense. Então, um conhecimento que a vida inteira foi extremamente empírico, né? O circense é aquele cara que está o dia inteiro lá na lida, fazendo a perna de pau, construindo, ele não tem ideia de como aquilo é calculado, ele não tem ideia se aquela perna de pau sustenta um peso X ou Y. E a gente começou a dar esse tipo de suporte a ele. A gente usou o conhecimento da mecânica a serviço de uma arte milenar, feita de geração em geração e que as pessoas podem aí apreciar à vontade. Então, essa nossa conversa aqui de hoje é um convite a vocês ao protagonismo juvenil, à autonomia dos estudantes, e é também um convite a trabalhar verdadeiramente interdisciplinarmente. Que a gente possa dialogar, que daqui a uns dias a gente não possa precisar mais de, que a gente possa não precisar mais de disciplinas, de caixinhas, de professores daquela determinada área. Que a gente possa se conhecer e entender que o conhecimento também é algo fluido e está aí para nós. Então, para encerrar, já estão ali olhando para mim, né? Deixar os nossos contatos, para que vocês possam nos procurar nas redes sociais. A gente queria ter aberto o microfone aqui para vocês contarem também algumas experiências, mas pelo tempo não foi possível. Então, conversem com a gente, mandem as experiências de vocês. Vamos começar a construir realmente uma rede de pessoas que hackeiam o sistema escolar e que trabalham de forma subversiva para construir uma educação de qualidade nesse país. Só lembrando, é o meu óbvio talvez, mas a gente vai ficar aqui do lado, então quem quiser vir conversar com a gente, venham, por favor, pelo menos fora daqui a gente pode conversar um pouquinho. Tá certo? Obrigado de novo.